corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Aula 7, o ministério da igreja. Vamos lá para a oração. Pai querido, obrigado, Deus. Graças nós te damos por todas as coisas. O Senhor nos escolheu, papai. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou. E que tal maneira foi essa, papai? Dando o seu filho naquela cruz. Por isso que o nosso coração seja agradecido, que o nosso coração seja mesmo alegre em poder ter o Senhor, papai, para nos direcionar, para derramar sobre nós do teu Espírito a cada dia como igreja, como filhos amados do Senhor. Muito obrigado, pai, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto áureo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Lucas, eu quero aparecer um pouquinho agora. Então, eu quero te explicar uma coisa. Lembra da aula 5 que eu falei sobre os ministérios da igreja? Do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, aquele que vai onde os outros muitas vezes não conseguem? Pois é, guarda isso. Vou falar de forma resumida agora para você, nomes que vão aparecer e você vai ter que deparar com isso no ensino, nessa aula de hoje. Então, o apóstolo é aquele que era enviado em uma missão para fundar, iniciar um trabalho. Lembra disso? O profeta, alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. O evangelista, cujo ministério é centrado na salvação de almas, é o papel dele. Pastores e mestres, apacentar, cuidar, ensinar e principalmente ministrar a todos em nome de Cristo. Outros nomes que você vai escutar também: diáconos, presbíteros, cujo ministério é centrado em servir o povo escolhido pelo Senhor, né? E anciãos, que supervisionavam, apacentavam também e até hoje cuidam do povo de Deus. Então vamos voltar para o versículo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está escrevendo aos Efésios. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Verdade prática dessa lição. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A introdução: todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal, conforme o propósito divino predeterminado para a sua igreja. Você, na sua igreja, foi chamado para ser um sacerdote, a representação tanto masculina como feminina, de trazer a presença de Deus, de interceder pelo povo. Muitas vezes as pessoas perguntam: aquele irmão, ele é pastor? Ele com certeza ele tem ovelhas, ele cuida de pessoas. Se ele está desenvolvendo esse sacerdócio, ele está fazendo isso. Então, não é o título, é a função, para agradar a quem? Aquele que nos chamou. Amém? O Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Cada um tem seu dom. Lembra na aula passada que eu disse? Não atrapalhe os outros. Não tente entrar no dom dos outros. Você tem o seu dom. Você foi chamado para fazer aquilo. Seja perfeito, então, naquilo que Deus te chamou. Como nação santa, devemos anunciar as virtudes do reino celestial. O crente intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis. Muito bem,
Isto é a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto de lábios agradecidos. A multiforme sabedoria de Deus encarregou a cada crente com qualificações específicas para o exercício de dons ministeriais e espirituais específicos. Qual é a natureza do seu chamado? Faça-se essa pergunta, responda para você mesmo e veja se você está cumprindo isso ou não. Eu lembro de uma história, e eu queria contar para você agora. Uma irmã num congresso, ela foi escolhida entre tantas funções para colocar um tapete na entrada do templo, só isso. E ela por um segundo se perguntou, mas por que eu não fui escolhida para cantar? Eu tenho uma voz tão boa. Por que não me escolheram para pregar? Eu sei tanto da palavra, tantos anos eu sirvo o Senhor. Por que não me escolheram para receber as pessoas na portaria? Será que é porque eu sou feia? Será que é porque eu sou baixinha? Será que é por isso, por aquilo? Por que não fazer isso, aquilo, outro? E no final ela resolveu se ajoelhar, colocar aquele tapete na entrada do salão onde o congresso ia acontecer, e ela pôs as mãos sobre o tapete e orou e disse: Senhor, abençoa com sabedoria, abençoa, Deus, com saúde, abençoa com paz, abençoa com alegria as pessoas que pisarem nesse tapete. Veja bem, Deus queria dela uma oração sincera, uma gratidão. Ela talvez tenha sido uma parte muito importante, talvez não, com certeza, naquilo que aconteceu naquele congresso. Todos passaram por aquele tapete, todos saíram por aquele tapete. E ela disse ainda na oração dela, e que na hora que eles forem embora, que eles possam ir em paz para suas casas, em nome de Jesus. Então, guarde esse exemplo do tapete, para que você saiba aonde você foi colocado e o porquê você foi colocado, tá bom? Não há diferença entre o membro e a liderança. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Nossa responsabilidade, então, servir a igreja, trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Você sabe qual é o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Se eu pudesse te explicar agora, mas depois você lê lá, Mateus 8,4. A primeira cura que Jesus faz, depois do capítulo 5, 6 e 7, é de um leproso. Jesus diz para aquele leproso: vai e apresenta-te ao sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Leia o livro de Levítico, você vai entender que não era simples, não. Não era só carregar aquela estola com as pedras, não. Era muito, mas muito complicado ser um sacerdote. Mas era uma função de honra. Lembre-se disso. E olha um exemplo de quem não cumpriu essa obrigação de ser um sacerdote fiel ao Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, responsabilidade. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. O caso dos patriarcas, por exemplo. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, Deus limitou esta prática à família de Arão e à tribo de Levi. O Novo Testamento já apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício, uma vez por todas, pelos pecados do povo. Hebreus diz isso. Era necessário um sacerdote que não morresse. Quem foi? Jesus Cristo, de uma vez por todas, perfeito, santo, separado pelo Senhor. Agora não mais uma família, ou uma tribo, ou nação é detentora do sistema sacerdotal. A igreja constitui sacerdócio universal através de Jesus Cristo. Como assim? Olha o que Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja, no decurso dos séculos, sempre tendeu a dividir-se em duas categorias distintas e por muitas vezes seleta: o clero e o povo. O resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século
16. Lembra do que Martinho Lutero fez? Pois é. Então nós temos aí, sola fide, somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solo Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, solo Dio, glória, glória somente a Deus. É realmente, simplesmente correto que nós decidamos viver de acordo com os valores de Deus, pois Ele nos escolheu. Lembra do que fala em João 15? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Lembre-se desse versículo, lembre dos versículos de Atos, de Efésios, do final do Evangelho de Mateus, de Marcos. Isso precisa ficar vivo dentro de você, para você não se esquecer nunca. O Senhor te escolheu, não mais a família de Arão, não mais os levitas agora. Servir como sacerdote era considerado uma grande honra. A imagem do sacerdote real cristão era clara e poderosa. Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, como também da igreja. Nele, os crentes são pedras vivas. É simplesmente apropriado, então, que o sirvamos como sacerdotes e anunciemos isso a todos os povos, até os confins da terra, até que ele venha. Mas atenção! Então, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério algumas qualificações morais e sociais. Quer saber quais? Eu vou apresentar um resumo para você, mas elas estão nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito. Então, um resumo dessas qualificações: não ser avarento, ser irrepreensível, não ser soberbo nem arrogante, não ser orgulhoso, não ter teimosia no seu caráter, não ser irascível, nem violento, nem truculento, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que realmente não sabe administrar, não tem domínio próprio. Não sejamos assim. A conclusão: nem todos os ministérios têm a mesma função. Lembra dos dedos da mão? O mesmo dom ou o mesmo ofício. O corpo de Cristo requer diversidade para cumprir com eficiência as ordens do Senhor. Na diversidade da unidade, olha só que interessante, na diversidade da unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, brilha o interesse de Deus pelo indivíduo. Não importa qual a função aos olhos do Pai, todos nós somos importantes e amados. Então, temos o privilégio de apresentar a nós mesmos e a outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Isso vai totalmente de encontro ao catolicismo. Nossos ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja, e não, como muitas vezes observamos, objetos pessoais. O ministério que você tem não é seu. Esse ministério é para servir as pessoas. Então, cuidado para você não fazer ao contrário daquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja vaidoso com o seu ministério. Não seja orgulhoso do seu ministério. Simplesmente faça. Você foi chamado, faça. Da melhor forma, sim. Mas não tente trazer para você nenhuma glória, nenhuma soberba daquilo que você tem feito, para que Deus possa ser glorificado. Então, como corpo de Cristo, eu te abençoo e eu ministro sobre você que é sacerdote do Senhor, que você possa realmente escolher o melhor caminho e fazer disso um estilo de vida, a adoração como estilo, o serviço como estilo, o amor como estilo de vida. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.